Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento de usinas centralizadas com o Vitor, que é economista, advogado, professor da Rede, trabalha na Eliel Batista, enfim, ele vai se apresentar para vocês em breve. Antes de passar a palavra para o Vitor se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, janeiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 155 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Vitor, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o bate-papo. Oi, Nath, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um grande prazer fazer um podcast com a Rede, eu acho que já é meu terceiro ou quarto. Meu nome é Vitor Gomes, eu sou economista, sou advogado também, sou sócio do escritório Eliel Batista e também, o mais importante, sou professor da Rede Energia e que vamos fazer, né, já dando uma prévia aqui, para fevereiro de 23, um curso sobre desenvolvimento de projetos de geração. Vamos falar hoje exatamente sobre esse assunto, desenvolvimento de projetos de geração centralizada. Bom, Perfeito. É isso aí, Nath. Perfeito, Vitor. Boa lembrança, né? Eu acabei me perdendo aqui, gente. Olha, hoje o podcast é voltado para esse curso. A gente vai mostrar para você o tanto de desafios que tem, o tanto de profissionais que se beneficiariam de conhecimento sobre desenvolvimento de projetos, enfim, várias coisas. E, Vitor, vale a pena falar também que você participa do GEL, né? Muito ativamente. Pois é, sim, eu sou também coordenador do GEL da UNB, que é o Grupo de Estudos de Energia Elétrica lá da Universidade de Brasília. É uma grande satisfação para mim também, nesse último ano, poder coordenar esse grupo. Sim, e pessoal, eu recomendo que vejam as lives no YouTube deles, que são muito boas. Tem umas 4, né, Vitor? Muito boas, muito boas. E os estudos também, enfim, sigam o Vitor no LinkedIn para ficar a par de toda essa produção intelectual sobre o nosso setor. Bom, Vitor, vamos lá, que já deu quase o tempo do podcast, só com essa introdução. Tá certo. Mas sem problemas. Vitor, para começar o nosso bate-papo, né, já que a gente vai falar sobre o curso também de desenvolvimento de projeto, quais profissionais do setor elétrico se beneficiariam de conhecimentos relacionados a desenvolvimento de projeto? Bom, Nath, desenvolvimento de projeto né, que a gente está falando aqui exclusivamente de geração centralizada, também poderia ser de geração distribuída, mas vamos falar de projetos maiores de geração, né? Nada mais é do que criar projetos para produção de energia elétrica, para geração de energia elétrica e assim, criar do zero, né? Em termos mais leigos, colocar uma usina de geração de pé, desde a concepção até a operação comercial desse projeto, né? Então, a criação desses projetos, a gente entende, assim, envolve diversas fases, desde a concepção, do planejamento inicial desse projeto até a construção e a operação comercial. E dentro dessas fases, existem centenas de atividades que são concatenadas para que esse projeto seja bem sucedido, né? Para que seja colocado de pé e, no fim das contas, dê lucro para o acionista e proporcione segurança para o sistema a custos módicos, né? Então, como são centenas de atividades concatenadas, né, essas atividades envolvem conhecimentos de várias áreas distintas e conhecimentos até multidisciplinares ou interdisciplinares, né? Então, assim, não precisa ter uma formação acadêmica específica para trabalhar com desenvolvimento de projetos. Eu já vi, por exemplo, advogados, engenheiros
das mais distintas formações, engenheiro elétrico, mecânico, engenheiro de produção, engenheiro civil, administradores, economistas e até profissionais sem formação acadêmica, trabalhando na área de desenvolvimento de projetos, né? Então, assim, na verdade, o que a gente vai mostrar no curso, né, é que conhecer todas essas etapas do desenvolvimento de projeto de geração dá uma visão geral do setor elétrico. Então, né, por exemplo, a gente vai falar sobre fontes de energia no início, né, para que no início, na fase de concepção, na fase inicial, a gente consiga escolher, o desenvolvedor consiga escolher a melhor fonte para o seu projeto, para iniciar o projeto. Né, o profissional precisa saber de preço, precisa projetar, saber projetar preço de energia, então precisa conhecer um pouco de formação de preço no setor elétrico, questões fundiárias, questões ambientais também, o profissional precisa não conhecer a fundo, mas conhecer um pouco, né? Leilões de energia, que também o profissional precisa saber como funciona o leilão, precisa saber das etapas dos leilões de energia, isso a gente também vai falar no curso. O que está muito na moda, PPAs no Mercado Livre, modelos de autoprodução, o profissional precisa também conhecer um pouco, né? Eu estou falando demais aqui na primeira pergunta, mas eu acho importante, Nath. Processo de outorga na ANEEL, o profissional precisa conhecer da regulação e do processo, o que precisa para pedir uma outorga na ANEEL e quais são os desafios na agência reguladora para se ter uma outorga. Processo de contratação de uso do sistema e conexão ao sistema também é importante que se tenha uma noção para que já se identifique algumas restrições de conexão desse projeto, né? PPAs de Mercado Livre, eu acho que já falei, financiamento, também o profissional precisa conhecer um pouco de financiamento, precisa conhecer também de equipamentos, de contrato de EPC, contrato de OIM, enfim, precisa conhecer de uma série de assuntos, né, que, no fim das contas, esses assuntos eles podem enriquecer conhecimento de muitos profissionais do setor, não só daqueles envolvidos diretamente com as empresas de desenvolvimento de projetos e não só daqueles profissionais envolvidos com novos negócios. Então, Nath, esse curso e conhecer dessas etapas do desenvolvimento de projeto de geração pode ser muito valioso para profissionais, por exemplo, do regulatório das empresas, do jurídico das empresas, da área financeira, não só de empresas que trabalham especificamente com desenvolvimento de projetos, mas também de empresas de geração, empresas comercializadoras, empresas de consultoria e também escritórios de advocacia. E até mesmo para profissionais de instituições setoriais que são envolvidos na regulação, como, por exemplo, a agência reguladora, a ANEEL, e na formulação de políticas públicas, né? E que esses profissionais que desejam entender um pouco mais a fundo as atividades e os desafios de quem é regulado, né? Quem eles regula e quem é objeto das políticas públicas. É isso, Nath, eu acho que tá respondido. Respondidíssimo, Vitor. Não, muito legal, principalmente esse ponto que você trouxe da ANEEL, né? De fato, decisões deles acabam impactando muito todos os passos do desenvolvimento de projetos, né? Então, é interessante. Eu acho que para o formulador, para o regulador, para o formulador de política pública, né, é sempre importante entender as dores do regulado, né? Eu acho que com esse curso, entendendo todas as etapas do desenvolvimento de um projeto de geração, consegue bem entender essas dores e fazer uma regulação mais adequada, né? Não seja adequada hoje, né? A ANEEL tem profissionais extremamente gabaritados e capacitados, né? Mas é só uma dica aí para os servidores da agência. Legal, vou entrar em contato aqui com eles. A ANEEL já é nosso cliente, vai ser de novo. Tá. Vitor, uma das coisas que você colocou no material para a gente produzir conteúdos lá para o Instagram da Rede sobre desenvolvimento de projetos, né, é uma lista de 10 etapas
E sobre o desenvolvimento de projeto, né? E ela começa com a identificação de fontes, localidade. Eu queria que você falasse um pouco dos desafios que tem referentes a essa etapa e também a outras que eu vou puxando aqui, porque eu imagino que o pessoal que se interessa por esse tema vá trabalhar de alguma forma, precisa estar ciente desses desafios, porque vai acabar esbarrando neles no futuro. Então, vamos começar pelo desafio da primeira etapa que você colocou, que é identificar as fontes de energia, né? E a localidade que elas vão ficar. Quais seriam os principais desafios? O que você se depara trabalhando com esse tema? Perfeito, Nath. É o seguinte, a gente, no nosso curso, né, nós fizemos uma metodologia de dividir o desenvolvimento de projetos em várias fases, né? Então, a gente começou pela fase de concepção do projeto, depois maturação do projeto, nós chamamos de maturação, depois a viabilização comercial, depois a implantação e, por fim, a operação comercial, tá? A gente colocou essa questão da identificação das fontes e da localidade na fase de concepção, né? É a fase inicial do projeto em que os profissionais envolvidos no desenvolvimento dessa usina, eles ainda estão fazendo estudos preliminares, estão fazendo estudos vamos dizer, de viabilidade do projeto, ainda estão discutindo até mesmo a concepção do projeto, né? Qual tipo de fonte nós vamos fazer, né? Qual tipo de fonte nós vamos escolher para poder fazer esse projeto, em qual localidade nós vamos desenvolver esse projeto. Então, é um trabalho que envolve conhecimento de mercado, inteligência de mercado, conhecimento, vamos dizer, das tecnologias envolvidas na geração de energia. É um trabalho que envolve projeção de preços, não só de preços de energia elétrica, mas preços dos próprios equipamentos e das tecnologias envolvidas, e também é um trabalho de um pouco de intuição, né? Porque entre a fase de concepção e a operação comercial são alguns anos, né? Então precisa entender se aquele projeto que a empresa vai começar a despender recursos, a fazer investimentos, se daqui a alguns anos, de fato, esse projeto vai gerar energia e vai trazer lucro, né? Então, é uma fase que não depende de muito conhecimento, mas também um pouquinho de intuição. O que a gente vê muito no mercado, né, são alguns pioneiros fazendo alguns projetos de novas tecnologias, ou projetos diferentes no início, né? E esses pioneiros, eles evidentemente têm um retorno muito interessante, e depois que esses pioneiros fazem o projeto, várias empresas vão e copiam os projetos e de certa forma, não têm os mesmos retornos, né? Até mesmo não conseguem tirar o projeto de pé, né? Então, o que a gente vê é uma fase mais de inteligência, de conhecimento, e não que isso que vai trazer a diferença, né, no sucesso, né, a inteligência e o conhecimento, e a gente vê de novo muitos casos de insucesso que fazem cópias de projeto, né? Por exemplo, no início dos projetos de energia solar, né, aqueles pioneiros tiveram retornos muito relevantes. Já hoje existe um estoque de mais de 100 GB de projetos, então é muito provável que muitos desses desenvolvedores que simplesmente copiaram projetos não sejam bem-sucedidos, né? Porque o país não tem capacidade de, vamos dizer, absorver todos esses 100 GB de projetos que existem, né? Então é isso. Interessante, Vitor. E eu imagino que uma forma boa, assim, de treinar a intuição seja se informando, né, e acompanhando as novidades do setor, estudando, para saber como é que está a viabilidade de hidrogênio verde, como é que está a questão de constraint off, como é que está a questão de margem, né? Aquele negócio, né? Só tem sorte quem trabalha, né? Então, a intuição é isso, né? Na verdade,
como eu falei que envolve intuição, né, não é simplesmente, né, um chute, né? É todo o conhecimento adquirido ao longo de décadas dos profissionais envolvidos no setor que tem conhecimento de mercado e que tem alguma intuição sobre alguma fonte nova, sobre alguma localidade que seja adequada para essa fonte nova, né? E, evidentemente, que esses profissionais têm que estar antenados com tudo que está acontecendo no mercado para ter intuição, né? Só tem sorte quem trabalha, né? Legal, Vitor. Então tá, ó, o profissional foi lá, escolheu a fonte eólica, vamos supor, lá no Nordeste, tá? No Ceará. Bem clichê o meu exemplo, mas vai ser esse. É, escolhido isso, teoricamente está ok essa primeira etapa, né? Mas aí o que pode vir? Problemas de restrições ambientais, fundiárias, de conexão no SIM. No caso de eólica não vai ter problema de combustível, mas seria um possível problema também. O que você vê de desafio nessas áreas, assim, nessa próxima etapa, que o teórico ficou ok e agora vai partir para o prático? Bom, já é uma fase que existe um investimento maior por parte da empresa, né? Então, antes de começar a investir no projeto, né, houve a concepção do projeto, vamos fazer um projeto de determinada fonte em tal lugar, e agora vamos começar a investir nesse projeto, né? Só que antes desse investimento é bom fazer uma fase para identificar algumas restrições, para entender se essas restrições são realmente transponíveis ou não, né? Se for uma restrição intransponível, é melhor nem começar a investir pesado no projeto e deixar para o próximo, né? E se for transponível, aí tem que fazer uma análise de risco, se vale a pena começar a investir para poder investir vamos dizer, na transposição, se é que existe essa palavra para esse contexto, desse desafio ou não, né? Então, existem algumas fontes que são mais problemáticas para problemas ambientais e outras que não. Por exemplo, uma fonte solar e eólica não tem grandes desafios ambientais, né? Comparado, por exemplo, você conhece muito PCH, né? Que sofre muito com a emissão de licenças ambientais dos diversos órgãos estaduais no país, né? Então, a gente sabe, por exemplo, pegar uma fonte eólica, a gente não tem muita restrição ambiental, mas tem restrição fundiária. Aí vale a pena mais investigar toda a questão fundiária do local onde se pretende fazer a eólica, ver se tem algum problema, né? Conexão, por exemplo. Conexão. A gente sabe que existe um problema de conexão grave no Nordeste do Brasil, mais na região Bahia, Minas Gerais, Ceará. A gente sabe que existe um problema grave. Então, antes de começar com algum projeto, é importante contratar alguma empresa que faça algum estudo de fluxo para ver se realmente esse projeto vai ser viável e em qual horizonte ele vai ser viável para a conexão. E combustível aí vale para as fontes termoelétricas, né? Por exemplo, usinas a gás natural. É importante fazer um estudo, usinas a gás natural que estão a GNL. Aí é importante fazer um estudo para ver se vai ter primeiro o terminal de GNL, né? Qual que vai ser se existe um terminal naquele local, se não existe, se existe a possibilidade de construção de um terminal, se tem liquidez do combustível no mundo, se é possível contratar a longo prazo ou não, e quais são os riscos envolvidos, enfim, esse tipo de análise que tem que ser feita logo depois da concepção do projeto. E acho que é isso. Perfeito, Vitor. Você comentou das PCHs, né? Eu tenho lembrança de um trabalho que eu fiz na Abragel e no levantamento tinha, assim, PCH com 15 anos parada por conta de restrição ambiental. PCH com entre 7 e 10 anos parada era o que mais tinha, assim, nesse levantamento, mas chegava a 15, né? Fico imaginando a empresa que investiu
e até talvez um pouco da frustração do desenvolvedor do projeto que desenvolveu tudo, fez o trabalho, e aí para em algo que muitas vezes ele já deu tudo que poderia ter dado, né? Já fez aí a RIMA, já fez audiência pública lá com a população, já entregou os planos de segurança, enfim, tudo é bem crítico, assim, principalmente para a hidráulica. Ô, É, Vitor, exato. Então, tudo pois é. bem, vai em frente. Sobre questões fundiárias, o que seria o fundiário? Assim, qual seria o problema com o fundiário? Tipo, eu decidi colocar minha usina naquela coordenada geográfica, só que ali tem uma população, ali passa faz parte de uma fazenda. O que é o problema do fundiário? Eu sei que é associado à terra, mas eu não sei o que é, eu não sei desenvolver esse problema. Sim, não, exatamente. Toda usina de geração, evidentemente, né, ela é feita num local, e esse local, ele tem o desenvolvedor, o agente de geração tem que ter o uso do local e tem que ter uma garantia de uso durante todo o período de exploração, né, que a ANEEL chama de o direito de usar e dispor do local do empreendimento. E é importante não só para fins regulatórios, né, porque esse direito de usar e dispor é um requisito regulatório que a ANEEL pede para dar autorização, tá? E também é um requisito para entrar em leilões de energia, e a EPE faz uma análise desse direito de usar e dispor do empreendimento. A EPE faz uma análise, inclusive, bastante rigorosa para entrar em leilão. É importante para o próprio empreendedor, né? Porque ele vai fazer um investimento relevante, então ele precisa ter a garantia de que aquela terra ela vai ser, o empreendedor vai ter o uso daquela terra durante todo o prazo de exploração do empreendimento. Então, as questões fundiárias vão nesse sentido, investigar se o empreendedor tem a garantia de uso durante toda a vida do empreendimento. Então, aí pode aparecer alguns problemas em determinadas terras, como, por exemplo, você disse aí, problemas em relação a índios, né? Pode ser alguma terra que tem alguma restrição de uso devido a estar em área indígena, pode ser uma terra que tem restrição de uso em relação à reforma agrária, né? Pode ser uma terra que tem problemas até entre por exemplo, uma eólica, normalmente não se compra terra eólica e solar, se arrenda a terra, se aluga a terra, faz um contrato de direito de superfície, a depender do caso, né? Pode ser que tenha problemas, disputas entre os próprios proprietários dessa terra, problemas de inventário, são diversos problemas fundiários que podem ocorrer. Esses são os principais. Mas existem também outros que, em alguns casos, existem problemas na própria matrícula do empreendimento. Existem problemas também que o proprietário do empreendimento não fez georreferenciamento das áreas, que isso é obrigatório pela legislação. Enfim, é uma análise para saber se, no fim das contas, o objetivo principal é se o empreendedor vai ter o direito de uso durante todo o período de exploração. Que pode ser bem longo, né? 15 anos, 20 anos. Durante a outorga, né? 30, 35 anos, né? Que se conta com esse direito de exploração. Legal. Muito bom, Vitor. Então tá, ó, nossa usina, já escolhemos a fonte, já escolhemos onde vai ficar, não deu problema nenhum de restrição ambiental, nem fundiário, nem conexão, nem combustível, ficou tudo perfeito. Agora a gente precisa construir essa usina, né? Eu imagino que para a empresa colocar capital exclusivo dela naquele empreendimento seja apostar muito em algo que talvez não possa vingar. Você comentou do estoque que tem de projeto, né? Imagina, uma empresa colocar só o dinheiro dela ali, acho que colocaria muito dinheiro em risco, né? Dinheiro sem retorno. Então, entra na parte de procurar financiamento, alguém para ajudar a pagar, né? Quais são os desafios para escolher os financiadores? E também, Vitor, por favor, corrija o meu racional
de motivo para procurar um financiador. Isso é o que tem na minha cabeça, pode não ser isso. Não, Nath, o racional é um pouco diferente, né? O financiamento, que é o capital de terceiro, ele reduz o custo de capital do projeto. O capital de terceiro ele é mais barato do que o capital próprio. Isso nós vamos explicar porque no curso é um conceito de finanças, né? Então, você trazer capital de terceiro para o empreendimento, na verdade, ele aumenta o retorno do capital próprio. Então, essa que é a lógica de trazer capital de terceiro, tá? Não só a redução de risco, isso é verdade também, tá? O que você disse, reduz risco, mas a lógica principal é a redução de custo de capital, tá? E a questão do financiamento, né? Evidentemente, antes disso, Nath, antes do financiamento, é importante que o empreendedor já saiba onde que ele vai vender energia, tá? Né, você falou, venceu todas as etapas de restrições, né? Temos um projeto bom, um projeto viável. Aí ele precisa saber se ele vai vender no mercado regulado, vai vender energia no mercado livre, vender bem, né? Fazer uma boa modelagem financeira para saber se esse projeto de fato ele traz retorno, e aí sim, depois de fechado ou o projeto no mercado livre ou no mercado regulado, ou pelo menos saber se vai fechar ou não, aí sim procurar os financiadores, né? E no financiamento, antigamente, para projetos maiores de geração centralizada, a gente tinha basicamente uma fonte de financiamento no país, que era o BNDES. Tá? Nos últimos anos, isso mudou muito. Hoje nós temos várias fontes, vários bancos que financiam com capital de terceiro empreendimentos no setor, né? E também temos opções de debêntures incentivadas, que também uma fonte de financiamento que cresceu bastante nos últimos anos no setor. Então, o profissional que trabalha com desenvolvimento tem que conhecer essas fontes, né? Não precisa de um conhecimento muito aprofundado, porque quando chegar nessa fase, normalmente a empresa contrata profissionais especializados ou consultoria especializadas para isso, tá? Mas é bom entender essas diversas fontes. Legal, Vitor. A gente conversando aqui, vão surgindo dúvidas que estão fora do script. Qualquer coisa você fala, não, Nath, essa aqui eu vou estudar e a gente volta no próximo podcast. Então, minha dúvida agora é a seguinte, surgiu espontaneamente, não briga comigo. Olha só, eu fui lá, consegui vender a minha energia no Mercado Livre. Minha usina não está construída, faltam várias etapas, mas já tem aquele básico que a gente já falou, tá ok. Como que é a percepção de risco para os possíveis compradores dessa energia da minha usina, que não está construída ainda, para o Mercado Livre? Que eu acho que para o regulado as coisas são mais amarradinhas, né? Porque tem um edital e tudo. Mas para o livre, como que é essa percepção de risco? Perfeito, realmente, você já está entrando no detalhe, mas é importante, Nath, não tem problema não, tá? É o seguinte, para quem compra energia no Mercado Livre, num PPA de longo prazo, uma das principais avaliações de risco que o comprador vai fazer em relação à credibilidade do gerador que está vendendo energia, tá? Por exemplo, um grande consumidor, né, nós temos vários no país, eles só vão comprar energia a longo prazo se eles tiverem confiança, né, nesse gerador, for um gerador tradicional no setor ou que tem um balanço expressivo, que traga confiança para ele, né, de saber que aquela usina vai ser construída e que ele não vai ficar na mão no futuro, né, para esse suprimento de energia. Já vimos também, e é comum que esses PPAs de longo prazo, os compradores eles exijam garantias de fiel cumprimento dos geradores. Já vi casos de exigir, já vi casos de não exigir, tá? Mas os mais rigorosos, compradores mais rigorosos, exigem garantia de fiel cumprimento, assim como em leilões de energia, os editais exigem que o gerador aporte
garantia de fiel cumprimento no valor de 5% do valor do investimento, que é o normal do mercado regulado. No Mercado Livre, os compradores também fazem isso, em alguns casos. Essa garantia é tipo um cheque calção. Se tudo der errado, eu fico com o seu cheque e desconto ali para ter algum retorno, né? É isso? Isso. Exatamente. Se a garantia é se o empreendedor não coloca o projeto de pé, pelo menos aquela garantia eu vou executá-la e vou ter aquele valor sem prejuízo de rescisão dos contratos e todas as consequências decorrentes da rescisão, né, e as multas contratuais que são, no Mercado Livre, acordadas entre as partes, e no regulado são aquelas consequências dos próprios CCARs e do edital. São multas bem pesadas, inclusive. Uhum. Vitor, legal. Vou voltar na pergunta dos financiadores, porque eu acho que não foi respondida diretamente. Quais são os desafios para escolher os financiadores? Eu, como alguém que quero ser financiada, eu tenho que observar algo nos financiadores ou eu posso... nossa, não, estou desesperado. Quem aceitar me financiar, eu aceito. Como que é esse processo? Na verdade, os bancos que financiam, né, são instituições financeiras de grande porte, não se tem grande preocupação em relação vamos dizer, a capacidade dos bancos de financiar, tá? Os bancos que normalmente financiam no setor elétrico, não existe essa preocupação da capacidade econômico-financeira deles. E também, no caso de debêntures, normalmente essas debêntures elas são coordenadas por instituições também de grande porte e que existem todas as garantias possíveis que esse dinheiro vai, de fato, entrar na conta do gerador. Então, não tem grandes dificuldades nesse ponto, não. O desafio é entender cada modalidade de financiamento de terceiros, se é um financiamento bancário ou se é debêntures, entender vamos dizer, as condições comerciais que cada banco, ou no caso de debêntures que a debênture proporciona, e escolher o que for melhor para o gerador. Vitor, ao longo da nossa conversa, a gente usou duas expressões, modelagem financeira e modelagem comercial. Queria entender se há diferença entre elas, se são sinônimos, poderia esclarecer. E o que a gente vai ver no curso? Se a gente vai ver as duas, vai ver só um? Porque me pedem muito modelagem financeira também. Tá, então, modelagem financeira, Nath, existe em todos os setores, tá, da economia, não só no setor elétrico. É uma técnica de construção de modelos matemáticos que avalia o desempenho de uma empresa ou de um projeto. Tá? No caso de modelagem financeira de projetos de geração, a ideia é avaliar o fluxo de caixa de um projeto de geração, fluxo de caixa futuro, que o projeto ainda não está em operação comercial, e com isso a gente consegue avaliar o valor desse projeto, e dá para fazer também diferentes cenários, né? Fazer uma análise de sensibilidade para tomar a decisão de investir ou não nesse projeto, né? Então, modelagem financeira é feito para saber se o projeto, né, ao fim e ao cabo, se ele é bom, se ele vale a pena investir, tá, nesse projeto. E, assim, um desafio para a modelagem financeira é entender todos os custos para o futuro, né? Faz uma projeção na modelagem financeira, né? Uma projeção de fluxo de caixa de 30 anos, por exemplo. Então, você tem um desafio enorme de saber todos os custos nos próximos 30 anos e todas as receitas nos próximos 30 anos. E o que a gente chamou, só para responder de forma objetiva a questão, o que a gente chamou de modelagem comercial entender, na verdade, é uma estruturação comercial, saber comercialmente, né, a gente já até falou sobre isso, no setor elétrico para projeto de geração, é saber né, como que esse projeto vai estar estruturado do ponto de vista de receita, tá? Se vai ter uma parte da receita no Mercado Livre, outra parte no regulado,
se os contratos de compra e venda de energia eles vão ser de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, ou se vai ter vamos dizer, um portfólio de contratos de venda, entendeu? Essa é a modelagem comercial do empreendimento, olhar o lado da receita e saber e fazer um planejamento da receita de longo prazo. O mais óbvio é, no setor elétrico, até mesmo como exigência de financiamento, é ter um contrato de longo prazo que vai abarcar todo o serviço da dívida. Tá? Essa é a modelagem comercial mais óbvia. Mas existem outras modelagens comerciais menos óbvias que aí envolvem riscos diferentes para o gerador e para o desenvolvedor de projetos. Mas Legal. é isso. E tudo isso está no curso também, né? Sim, tudo isso está no curso. Isso vai ser objeto de uma das aulas. Ai, ótimo. Só para tirar uma outra dúvida, confirmar uma intuição, confirmar ou não confirmar uma intuição que eu tenho. Está cada vez mais difícil viabilizar as usinas no ACR, considerando diminuição da demanda por migração para o Mercado Livre, aumento da GD, porque era, assim, pelo menos pela experiência que eu tenho, era o melhor dos mundos viabilizar ter um contrato no mercado regulado, porque ele é longo, é totalmente confiável, né? A gente viu até na questão do Covid, eles ainda assim foram cumpridos. Então, está diminuindo essa chance boa, essa melhor possibilidade de financiamento. Sim, com Financiamento não, de certeza. cobertura. O sonho de um empreendedor de geração é ter um bom contrato no ACR, né? Só que, de fato, essa impressão sua, ela é a realidade que a gente vê. O ACR ele foi criado lá em 2004, né? Os leilões de energia, né? Antes existiam aqueles contratos bilaterais com as distribuidoras, e aí o ACR foi criado com a Lei 10.848, em 2004, desse modelo atualmente que a gente conhece, dos modelos de leilões, né? Leilões de energia nova, leilões de energia de reserva. A energia de reserva veio um pouquinho depois, em 2008, mas modelo muito parecido, e que ele dominou a expansão, esse modelo, durante muitos anos, durante mais de uma década. Só que esse modelo ele está reduzindo. Você já falou alguns motivos da redução da contratação nesse modelo. Geração distribuída vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos. Isso faz reduzir a carga das distribuidoras. Mas o que? A Covid também reduziu a carga. Expectativa mais baixa de crescimento econômico também reduz a carga. E também muita migração para o Mercado Livre, reduz a carga das distribuidoras. Lembrando, o ACR é aquele ambiente em que as distribuidoras compram energia para o seu próprio suprimento. Então, as distribuidoras tinham muito demanda entre 2005, 2006 e 2018, 2019. Depois, esse modelo começou vamos dizer, as distribuidoras passaram a não declarar tanta demanda por esses vários motivos. Tá? E, de fato, hoje em dia, o motor da expansão da geração no Brasil é o Mercado Livre. A gente vai falar no curso, né, tem até estudos da própria Abracel que mostram que, se não me engano, no ano de 2021, quando a Abracel fez o estudo, mais de 70% das usinas que estavam em construção no país eram destinadas ao Mercado Livre, sendo que o Mercado Livre hoje responde por 35%, 34%, 35% da carga do país. Então, é uma tendência muito forte de venda no Mercado Livre. De outro lado, com o aumento das usinas intermitentes, né, solar e eólica, a gente tem visto problemas de potência no sistema, problemas de ponta. Isso traz outra oportunidade para os geradores, principalmente para os geradores termoelétricos, que é o leilão de reserva de capacidade, que é o leilão que vende capacidade das usinas. Houve um leilão no ano passado, no final de 2021,
É provável que tenhamos outro leilão de reserva de capacidade em meados de 2023, a gente não sabe exatamente quando, mas vai haver outro leilão. Então, é uma nova oportunidade no mercado regulado para os agentes. Tá? A gente entende que realmente os leilões de energia nova, leilões de energia de reserva, não que vai acabar, mas vai reduzir muito nos próximos anos. Certo. Vitor, e você tocou num ponto que eu também tenho dúvidas espontâneas. Você vai falando e eu vou me lembrando das minhas dúvidas. Essa parte de financiar a térmica, né? Conseguir financiá-la. Até onde eu sei, o que eu entendi do que eu ouvi, é que o Mercado Livre não financia térmicas grandes, robustas, capazes de garantir confiabilidade para o nosso sistema, que é algo necessário, visto que o Mercado Livre consegue financiar bastante eólica e solar, que são intermitentes, né? O mesmo vale para grandes hidráulicas ou até mesmo para PCH, essa análise das térmicas, né? Do ACL não ser o melhor local para viabilizá-las. Então, de alguma forma, vai precisar de um mecanismo regulado para conseguir vender térmicas e vender hidráulicas, certo? Hidráulicas, não sei, tem minhas dúvidas, mas térmica, de fato, elas não conseguem ser viabilizadas no Mercado Livre, pelo menos térmicas a gás, o GNL, gás importado, elas não conseguem pelo preço do combustível, tá? O preço do combustível não comporta os contratos os preços que existem, que são praticados hoje no Mercado Livre. Tá? Então, esses preços só encaixam em projetos eólicos e solares. Aí, aumento desses projetos eólicos e solares, ele causa alguns problemas no sistema, tá? Principalmente problemas relacionados ao atendimento da demanda máxima, e como traz esse problema no sistema, aí o sistema tem que contratar empreendimentos que conseguem atender essa demanda máxima. E a forma que se achou de contratar esses empreendimentos é por meio do leilão de reserva de capacidade. Então, esse leilão de reserva de capacidade, ele não consegue garantir totalmente a receita que a térmica precisa, mas uma parte dessa receita, e a outra parte, aí sim a térmica vende no Mercado Livre, com a composição dessas duas receitas, ela consegue se viabilizar. Pelo menos teoricamente é isso, tá? Vamos ver os projetos que foram viabilizados no último leilão de reserva de capacidade. Eu não conheço a modelagem, né, o que eles estavam pensando, a modelagem comercial, né, deles, mas isso nos próximos anos a gente vai ver se esses projetos vão ser bem-sucedidos ou não. Então, última pergunta, é uma dica para quem quer trabalhar com desenvolvimento de projetos e temas correlatos. Uma dica, para mim, é fácil dar essa dica, é inscrever no curso da Rede Energia de Desenvolvimento de Projetos de Geração Centralizada, em que eu vou ter a honra de ser o professor junto com meu sócio, o Henrique Reis. Certo. E, além disso, fazer a assinatura da rede lá também, porque lá a gente explica, vai falar sobre a questão do mercado de gás, que foi um dos tópicos aqui, né, de risco de suprimento, vai ter Masterclass em 2023 sobre a questão de margem, né, de margem de escoamento, vai ter sobre contrato de térmica. Então, assim, tudo que vocês precisam entender ao redor, que eu não sei se vai necessariamente ser tema do curso, né, tem lá nas aulas da assinatura anual. Perfeito. Eu, como Ficou muito professor do jabá. curso, eu assino a rede anual, né? Quer dizer, eu ganhei uma assinatura da Nath, que teve a gentileza aí de me dar uma assinatura, e assim, eu conheço desses 100 e poucos vídeos que você falou, né? Eu acho que eu já vi a maioria 155 horas de conteúdo. Horas de conteúdo, né? Eu já Só na vi, assinatura anual. grande parte eu conheço, tá? E para todo advogado júnior, estagiário que chega no escritório, a gente começa o treinamento no setor elétrico com a Rede Energia hoje em dia. Que Então, legal. ajudou bastante esse treinamento, viu? Porque antes era difícil, tinha que procurar livro, e a gente, né, nós mesmos, a gente
dava as aulas, fazia o treinamento, e agora fica mais fácil, né? A gente assiste esses vídeos da Rede Energia e depois a gente conversa. Perfeito, Vitor. A escola, então, está servindo para o objetivo que ela nasceu. Legal. Vitor, muito obrigada. Antes da gente se despedir dos ouvintes, peço para os ouvintes deixarem 5 estrelinhas para a gente na plataforma onde você está ouvindo o podcast. Fiquem à vontade para pedir temas de podcast também. E até a próxima. Vitor, muito obrigada. Obrigado, Nath. Um abraço. Obrigado a todos.